Olá! Já aconteceu de parar para pensar que, mesmo na maior correria do nosso dia a dia, existe algo sagrado escondido bem na nossa frente? Pois é, hoje a gente vai explorar justamente essa ideia que é fascinante, como atos que parecem tão banais, tipo comer, amar ou simplesmente viver nos lugares que a gente gosta, podem ter um significado muito, mas muito mais profundo. Pensa um pouco comigo. O que será que faz a gente sentir aquela emoção toda ao voltar na casa da infância? Ou por que um jantar específico com amigos que não tinha nada demais, de repente vira uma memória que a gente nunca mais esquece? Sabe, não é só nostalgia, não. Tem algo mais fundo acontecendo aí. Uma qualidade especial que consegue transformar o comum em extraordinário. E para entender isso, a gente vai pegar emprestado uma ideia central de um filósofo da religião chamado Mircea Eliade. A sacada dele é genial. Ele diz que a nossa experiência de mundo se divide em duas esferas que são totalmente opostas. De um lado, a gente tem o sagrado, que é onde a vida ganha um sentido maior, mais potente. E do outro, o profano, que é o nosso dia a dia, né? Aquela coisa mais funcional que parece não ter esse brilho todo. Então, nosso papo hoje vai ser assim. Primeiro, vamos entender bem essa diferença entre sagrado e profano. Depois, a gente vai ver como o sagrado meio que sobrevive camuflado no nosso mundo moderno. E aí, para fechar, vamos explorar 3 exemplos bem práticos e poderosos do nosso cotidiano. O ato de comer, a experiência de amar e o jeito como a gente vive nos nossos espaços. Ok, vamos lá. Para começar, é muito importante deixar uma coisa clara. Essa divisão não é sobre bem contra o mal ou certo e errado, nada disso. O sagrado e o profano são, na verdade, duas maneiras diferentes de experimentar a realidade, duas situações que todo mundo vive. Então, o que é o sagrado, afinal? Pensa nele como uma ruptura. É aquele momento em que algo que parece sobre-humano, uma força, uma realidade absoluta, simplesmente invade o nosso cotidiano. É um momento de clareza, de sentido, que conecta a gente com algo que parece muito mais real, muito mais poderoso do que a nossa vidinha comum. É, como diz o Eliade, o real por excelência. E o profano? Bom, o profano é todo o resto do tempo. É um mundo funcional, onde uma pedra é só uma pedra e o tempo é só uma sequência de segundos, minutos, horas. É o espaço e o tempo da nossa rotina, sem aquele peso simbólico, sem aquela transcendência toda. Agora vem a parte mais legal. Essa nossa necessidade do sagrado não sumiu com a modernidade, de jeito nenhum. Ela só trocou de roupa. A nossa sede por significado, por rituais, continua aqui, firme e forte, muitas vezes de um jeito que a gente nem percebe. Olha só, pensa nas festas de Ano Novo. No fundo, é um ritual de renovação, de um recomeço do mundo. A estrutura é idêntica à de rituais muito, muito antigos. Mudar para uma casa nova e fazer uma festa, se casar, até as superstições mais bobas, como bater na madeira para afastar o azar. Tudo isso são resquícios de comportamentos religiosos. E a forma apaixonada como se defende os direitos humanos, como se fosse um valor absoluto, pois é, isso também tem uma estrutura de crença no sagrado. E essa citação do Eliade resume tudo de forma brilhante. Mesmo quem se acha totalmente não religioso, na prática, repete padrões e rituais que têm uma origem e uma estrutura profundamente religiosas. É que a nossa necessidade de ordem, de significado, ela não vai embora. E a coisa vai mais fundo ainda. Nossos próprios conceitos do que é certo e errado, do que é caridade, do que é igualdade, mesmo para um ateu convicto, essas ideias não surgiram do nada. Elas são o resultado de quase 2000 anos de pensamento teológico, principalmente cristão, que foi moldando o jeito que a nossa civilização entende o que é ética. Certo, vamos agora para o nosso primeiro exemplo prático de como o sagrado aparece no dia a dia. O simples ato de comer. Uma coisa que a gente faz todo santo dia, mas que pode ser muito mais do que só matar a fome. A gente pode olhar para uma refeição em 3 níveis. No mais básico, claro, é uma necessidade fisiológica, mas ela vira rapidinho um ato social, um momento de dividir, de cultura. E no seu nível mais alto, a refeição se transforma em comunhão, um momento sagrado que une as pessoas ali e, em muitas tradições, conecta todo mundo com o divino. Essa frase do Gino Girolomoni é perfeita, né? Ela captura essa riqueza toda. Comer envolve tudo isso. É amizade, é beleza, é espiritualidade. Cozinhar e apresentar bem uma comida é uma arte que cria um clima de comunicação que torna o ato de estar junto uma coisa especial. E o exemplo máximo de uma refeição sagrada talvez seja a Eucaristia no cristianismo. Ali, a comida não só simboliza, mas ela se torna a presença palpável do divino.
É o ápice da refeição como um ato que une o humano e o transcendente. Um verdadeiro banquete que é a expressão máxima de amor e comunhão. E falando em comunhão, vamos para outra forma dela, o amor. Aqui, também o sagrado pode simplesmente explodir na nossa frente de forma inesperada e mudar completamente o jeito como a gente vê a realidade. O Eliade sugere que o amor verdadeiro pode ser o que ele chama de hierofania, ou seja, uma manifestação do sagrado. É uma experiência que quebra a monotonia da vida profana. De repente, a vida com outra pessoa revela um sentido absoluto, algo que parece eterno e mais real que qualquer outra coisa no mundo. Em uma das suas novelas, Eliade conta a história de personagens que encontram esse amor quase paradisíaco, mas eles não conseguem reconhecer a natureza milagrosa, sagrada, daquilo a tempo. E a lição é trágica e vale para todo mundo. O milagre do amor está ao nosso alcance, mas muitas vezes a gente só se dá conta da dimensão sagrada dele quando já perdeu. E para terminar, vamos falar sobre os lugares. Para essa nossa necessidade de sentido, que a gente já viu que existe em todo mundo, o espaço não é todo igual, né? Alguns lugares simplesmente têm alma. Eles se tornam especiais, sagrados. Vamos pensar nos nossos espaços sagrados pessoais. O lugar do primeiro beijo, a casa da infância, aquela cidade da primeira viagem para fora do país, aquele banco de praça cheio de memória. Eles são diferentes de todos os outros porque uma experiência muito forte os consagrou, os encheu de um significado que vai além da geografia. Eles se tornaram diferentes de todo o resto. E claro, existem os espaços sagrados coletivos, como igrejas, templos, mesquitas. Esses lugares são construídos de propósito para serem uma abertura para o alto, um ponto de comunicação com o divino. Eles são projetados para ser um centro do mundo para uma comunidade inteira. Então, o ponto principal aqui é a função de um espaço sagrado. Ele cria um ponto fixo, um centro. No meio do fluxo caótico e às vezes sem sentido da vida profana, o espaço sagrado oferece uma orientação. Ele transforma o caos num cosmo. Um mundo organizado, habitável, onde a vida faz sentido. E tudo isso nos leva a uma conclusão fundamental. O termo homo-religioso, ou homem religioso, não descreve só quem segue uma religião formal, não. Ele descreve uma dimensão essencial do ser humano. Essa busca por sentido, essa necessidade de ter uma experiência do sagrado, não é uma fase da história que a gente superou. É um elemento que está na própria estrutura da nossa consciência. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente levar para casa. Se essa necessidade do sagrado é tão fundamental, a questão é, onde ele está se revelando no dia a dia de cada um? Nos atos de comer, de amar, nos lugares que a gente vive? Onde será que o sagrado está se manifestando para nós, talvez sem que a gente tenha percebido até agora?